turma, muito bom dia, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live de domingo. Agora as nossas lives são sempre aos domingos, 7h30 da manhã, e é uma alegria poder estar com vocês aqui compartilhando. Por que eu escolhi domingo, né? Algumas pessoas me perguntaram. É um dia mais tranquilo, é um dia que as pessoas acordam e preparam ou a sua semana, ou preparam o seu dia. Então, eu acredito que é um dia mais tranquilo, e aí quando a gente tem essa possibilidade de tranquilidade, a gente consegue preparar as nossas ações do dia. E o que eu entrego na live de domingo é ferramentas, subsídios, situações na prática para que você possa incluir na sua demanda diária, na sua rotina diária. Eu acho importante a gente iniciar dizendo aqui que rotina é diferente de como é que eu posso te dizer, de correria. A rotina é bom, rotina te dá padrão, rotina te dá desempenho, rotina te dá acessos, e quando a gente está no automático, a gente apenas vai e a gente não percebe como está indo as nossas coisas. Cara, hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre algo que é muito falado por aí, tá? A gente vai falar sobre, o tema da live é constância. Eu botei ali no título tudo ou nada, porque é isso, ou você entende, ou você atua com constância, ou você não atua com constância. Sempre tem alguma coisa nesse cenário. Mas o que é essa tal de constância? Do que ela se alimenta? Como é que a gente adquire? Como é que a gente reconhece? Como é que a gente nutre, protege e abastece ela se a gente quer? Então, existem alguns cantos cantarolantes no nosso dia a dia que a gente escuta, e a constância é uma delas. Então, nesses 22 minutos de live que a gente vai trabalhar, agora já tem 2 minutos de live, nos próximos 20 minutos, eu vou te dar um passo a passo para que você possa desenvolver, nutrir, abastecer, proteger e recompensar a tua constância. E não vai ser nada mirabolante, nada, mas é importante a gente falar sobre isso, porque se a gente não entende algumas questões importantes do que está por aí, e a constância é uma delas, a gente começa a gerar uma série de ansiedade, algo que nos deixa um pouco mais afoito no nosso dia a dia. A gente quer apressar os processos, e isso não é legal. Quer um exemplo disso? O iceberg. O iceberg, a gente tem ali uma ponta gigantesca que a gente vê de uma montanha de gelo, ok? Mas embaixo da água, aquela consistência, aquela base do iceberg, existem pesquisas que são 3 vezes maior ao que você vê. Então imagina. Então, falar de constância é superficialidade, é superficial. O importante é a gente entender como eu adquiro ela. E aí se faz toda a diferença na nossa rotina diária, porque aí a gente não traz mais pressão para o nosso dia a dia. Nós precisamos ter pressão. Sim, precisamos ter pressão porque a pressão nos forja a coisas maiores, a atingir coisas maiores. Mas existe um detalhe que é muito importante. Ter pressão sem saber como utilizar essa pressão, aí é que nos causa um grande problema na nossa ação. Bom dia a todos que estão aí, Sara, Viviane, Richard, grande presença, valeu. Então tá, nós temos 4 minutos, eu prometo para vocês que a gente tem mais 18 minutos, 22 minutinhos dessa live, então se você tem tempo, dá um tempinho para você pegar papel e caneta e nós vamos debruçar nessa tal de constância. Cara, e eu quero dizer o seguinte para vocês, ó. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Como eu adquiro constância? Eu vou te trazer um exemplo do que ocorreu ao longo dessa semana. Eu tenho uma mentorada que ela é nova nesse processo de treinar mente e corpo, que é a linha de trabalho que eu sempre atualizo, né? Sempre desenvolvo. E agora, com a minha conversão, a gente também desenvolve algumas questões sobre a espiritualidade. Então, o que acontece? Esse exemplo dessa minha mentorada, ela
teve uma notícia de saúde que abalou ela. Só que ela tem um histórico de sedentarismo e de baixa autoestima. Então, físico frágil, mentalidade frágil. Mas ela é muito temente a Deus. Então ela tem uma espiritualidade muito forte. Por que eu estou te contando essa história? Quando nós queremos desenvolver e melhorar a nossa constância, nós precisamos ter esses 3 corpos: mente, corpo e espíritos alinhados. Nós precisamos ter todos esses 3 corpos nutridos, abastecidos, protegidos e recompensados. Beleza? Estamos na mesma página? Ok. Aí ela teve essa notícia, uma notícia de saúde que abalou ela não conseguiu mais treinar. Ela não conseguiu, ela fez apenas o automático da semana dela. Bagunçou toda a rotina, ela só foi no automático, fazendo o que acontecia. E aí ela manteve contato comigo. Estou muito chateada porque eu vinha numa crescente, eu vinha bem, eu estava há 3 semanas, não. E aí tomei essa notícia e não consegui suportar, Marcelo. Minha constância é uma M. E aí eu só escutei, deixei ela falar, deixei ela desabafar e tudo. E aí o que seria o padrão? O que seria o padrão? Não, você precisa voltar, você precisa fazer, você precisa acontecer. Era estimular. Mas aí é que está o grande segredo de você desenvolver constância. Eu não tenho como estimular algo para ela ou para uma pessoa que queira desenvolver constância se ela não tem estrutura para suportar isso. Falo melhor. Eu falei para vocês que a área espiritual dela, o pilar espiritual dela era muito forte. Porém, o corpo físico e o corpo mental não tinha toda essa fortaleza. Beleza? Tranquilo. Para que isso desenvolva a constância, eu preciso ter o corpo físico e o corpo mental fortalecidos. Como eu fortaleço isso nos momentos que eu sou confrontado, que eu sou pressionado, que eu sou exigido? Eu preciso me colocar em desafio constante. E uma das formas de eu me colocar em desafio constantes é saindo da minha zona de domínio. É saindo da minha zona que se chama de conforto. Que eu não concordo, mas vou deixar aqui, isso aqui é outro parâmetro. É saindo do meu conforto. É saindo da minha situação de domínio. E aí eu te trago 2 exemplos. Primeiro, corpo. Como eu faço isso? Desafia teu corpo. Treina teu corpo. Você precisa estimular situações diferentes para o teu corpo. Por exemplo, eu não estou treinando, então começa a treinar. Eu nunca corri, eu gostaria de correr, então te prepara para uma corrida. Eu gostaria de fazer uma luta, então vai fazer uma aula experimental de luta. Te coloca em desafio, porque não é sobre o treino físico. O treino físico é o resultado final. E o resultado final é a balela, é o canto cantarolante do que você precisa ter constância. Mas antes de ter constância, eu tenho que olhar a base. Eu não poderia exigir dessa minha mentorada que ela tivesse constância, porque ela não tem subsídios para isso. E se eu exigisse dela, seria um peso maior sobre a cobrança que ela estava fazendo, com ela mesma. Então eu não posso exigir constância daquilo que eu não tenho. Eu não posso exigir da outra pessoa aquilo que ela não tem para me entregar. Eu preciso, volto a frisar, nutrir, proteger, abastecer e recompensar para que isso cresça. E por que a gente deve começar pelo físico? Porque o físico ele te traz novas rotas mentais. Te explico melhor. Aqui na cidade que eu moro, Grande Florianópolis, tem muitas trilhas. Tem muitas trilhas. Tá? E todas elas têm um caminho. Tem um caminho. Beleza? Mas em algum momento era mato isso.
E aí as pessoas passaram por ali, passaram um dia, passaram 2 dias, passaram 3 dias, 4, 5 e formou-se um caminho. Tudo que a gente está desenvolvendo de forma nova são novos caminhos que nós estamos abrindo a nível mental. E para isso eu preciso passar todos os dias. Eu preciso passar forte, Marcelo? Eu preciso passar com intensidade? Eu preciso passar com vigor? Não. Você precisa passar para que o mato não tome conta. E você deixa aquele rastro firme e pronto para você ir e voltar todas as vezes que você precisa. Beleza? E aí o que acontece? Uma nova rota mental, começando pelo físico, te dá uma reprogramação mental. E quando te dá uma nova reprogramação mental, tu criando essa rota, cria novos acessos de percepção, de tomada de decisão, de clareza e de entendimento. Esses quatro misturados, eles abastecem tua autoestima, tua confiança e tua segurança. Por isso que quando eu dei a analogia da trilha, eu disse que você não precisava passar forte, rápido ou intenso. Você precisava passar. O que eu estou querendo te dizer por trás disso? Comemora as tuas vitórias diárias. Porque eu estou com preguiça hoje de ir treinar. E tá tudo bem. Isso acontece. Mas quando você se lembra do primeiro dia, porque você começou, você alimenta um novo padrão nessa rota, porque você reconhece as recompensas que você deu para você anteriormente. Então, toda vez que você vencer, recompensa. Porque não existe vitória grande ou vitória pequena. Toda vitória é vitória. E para que a gente tenha vitória, eu sempre preciso abrir mão de algo. Porque vitória é conquista, vitória é substantivo feminino. Vitória não se ganha, vitória se conquista. Então, para que eu possa desenvolver um novo padrão mental, eu preciso começar pelo físico. Porque o físico vence uma resistência. E toda vez que eu venço uma resistência, eu mando um recado para a minha mente que eu tenho condições de realizar. E ao mandar essa condição de realizar, esse recado de condição de realizar, se recompense. Dê a ele a chance de comemorar. Porque a maioria das pessoas, ela não tem problema para começar. O problema é para continuar. E a continuação, ela requer estrutura. E essa estrutura é balizada, ela é sustentada. Ela é sustentada. Um prédio grande não se sustenta sem estrutura. Ela é estruturada, ela é sustentada pelo teu corpo, pela tua mente e pelo espírito. Beleza? Vamos respirar um pouquinho? E se a gente não respeita esse processo, eu entro numa área muito delicada, que é de parar de confiar em você. Porque aí você entra naquele, eu já tentei várias vezes, não consegui. Já tentei a dieta, não consegui. Já fui por treino, já fiz de tudo, não consegui. Já aquele curso digital, não consigo fazer. Aquele curso de idiomas, aquele curso de instrumento musical, aquele projeto pessoal. Você começa a acumular tentativas. E esses acúmulos de tentativa faz com que você perca essa confiança. E aí você entra naquele canto de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela. Não. E hoje, você que está escutando essa live, já não é nem a pessoa de ontem. Já mudou, já evoluiu. Mas como que eu evoluí? Você teve contato com outras pessoas, você teve interferência do mundo exterior, você pensou algumas coisas, você conversou com outras pessoas, você embarcou experiência.
você embarcou experiências. E esses embarcar experiências é nutrir, proteger, recompensar e abastecer os teus dons e talentos. Pegou a visão? Ah, cara, isso aqui é muito legal essa área, porque às vezes a gente fica pensando assim, ó, mas o problema sou eu, Marcelo, eu não consigo. Não, o problema não é você, tá? O que acontece com você acontece com todo mundo, no mundo genérico. A questão é que cada pessoa precisa de um método. Porque o método que eu aplico para o A não pode ser igual para você. Tá vendo aqui meu dedo? Deixa eu botar aqui, ó. Eu tenho uma digital. E essa digital, com os mais de 7 bilhões de seres humanos vivos hoje no planeta Terra, nenhuma digital é igual à minha. Então eu não posso chegar para você ou chegar para minha mentorada dessa semana que passou por esse problema, e glória a Deus que ela vai superar, já está superando, e dizer para ela, pô, tu foste fraca, faltou constância. Cara, isso é groselha, cara. Isso é falta de respeito. Eu não posso exigir algo de uma pessoa que ela não tem para me dar. Ela precisa construir algo. Lembre-se disso. E para mim construir algo eu preciso nutrir, abastecer e recompensar, para que eu possa gerar uma nova reprogramação mental. E essa reprogramação mental, ela começa sempre pelo corpo. Porque o corpo sente, e ao sentir, manda as informações para a tua mente que ela devolve para o ambiente externo. Não basta eu só ler um livro, não basta eu só ter um hackzinho, aquela bala de prata, porque toda e qualquer mudança consistente nos nossos padrões, eles não estão no ambiente externo. Não estão no ambiente externo. É de dentro para fora. De dentro para fora. Então eu preciso fortalecer meu corpo físico, meu corpo mental e meu corpo espiritual para que meus dons e talentos entreguem o que eu preciso, principalmente quando eu estou sendo desafiado. E aqui eu quero te dizer o seguinte, ó, por que a gente começa? Você deve estar se perguntando, por que a gente deve começar então pelo corpo, Marcelo? O corpo, a gente treina ele. Treina. E o que acontece quando a gente treina? A nossa imunidade baixa. O nosso corpo não foi feito para a imunidade ficar baixa, porque quando baixa, a gente fica vulnerável a todas as intempéries que estão no ambiente externo, vírus, todas essas coisas, beleza? Ok, então quando você treina, a tua imunidade baixa, mas no momento que você para de treinar, presta atenção, 6 minutos depois, o teu corpo identifica que a tua imunidade está baixa e ele batalha para recuperar as tuas funções normais, ou seja, ele batalha para recuperar a tua imunidade. E ao recuperar a tua imunidade, ele sempre recupera com plus a mais. E aí eu te digo duas coisas com esse batalhar. Primeiro, pessoas que treinam com consistência, elas ficam menos gripadas. Vejam bem, elas ficam menos gripadas, elas não estão imunes. Elas ficam gripadas, mas elas se recuperam mais rápido daquela pessoa que não treina, que não se desafia. Beleza? Segundo, quando você está acostumado, treinado a fazer o teu corpo batalhar, toda e qualquer interferência externa, a tua mente já manda o recado, luta, batalha. E quando eu digo interferência externa, são interferências emocionais ou são interferências de cunho físico, de doenças ou gripes. Então, o teu corpo ele está treinado a batalhar.
e ele está treinado a ajudar o teu corpo a ter vitalidade. Ele combate o elemento estranho. Ele identifica aquilo que não é de você, que é do ambiente externo. E aí ele faz com que isso aconteça de uma forma, como é que eu posso dizer? Você fica treinado a treinar o teu corpo a enfrentar elementos externos. E quando você tem a aptidão, a treinabilidade, usar aqui um termo de treinador, a treinabilidade para manter o teu corpo batalhando, automaticamente você está educando a tua mentalidade a ser resistente, que é diferente de resiliente. Resistente a manter a frequência. A manter a frequência. É isso que acontece. Então, quando eu tenho... Por isso que eu acredito que treinar o corpo é a melhor forma de reprogramação mental. Porque você ensina o teu corpo a batalhar, ensina o teu corpo a te proteger de fatores externos, sejam eles físicos ou emocionais. E você manda um recado para tua mente diariamente de vitória. Conseguir, vencer. E aí, se você alimentar isso com a tua área espiritual, você tem nutrido, abastecido, protegido e recompensado os 3 pilares que sustentam a tua demanda diária, a tua rotina diária. Porque veja bem, você tendo toda essa estrutura, essa armadura de proteção com você, não significa que você não vai ter as interferências. Significa que você tem uma capacidade de remontada mais rápido diante das situações adversas, que ninguém está imune, todo mundo pode surgir. Então é sobre isso que a gente faz, né, cara? Que a gente traz essa característica e a importância. E quando eu falo treinar, não é só o treino. É o treino, mas isso inclui também a tua alimentação, porque a tua alimentação, o que você absorve, vai dar mais capacidade de tomada de decisão, mais capacidade de foco, clareza e concentração. Se você tiver alimentos bons, se você tiver alimentos ruins, é excesso de gordura dentro do corpo, e a gordura drena a tua energia. E quando drena a tua energia, tu fica cansado para tomar decisão, para realizar ações físicas, e aí você para. Então, percebe o combo que você carrega quando você toma essa decisão? Então, estamos aqui, mais um minutinho antes da gente finalizar. A constância, ela é muito importante. Ela é fundamental para a gente continuar. Eu não preciso acelerar, basta não parar. Esse é o recado da constância. Mas para que eu tenha constância, eu preciso ter alimentado meu corpo físico, mental e espiritual. Porque quando as adversidades da vida aparecerem, eu não sucumba. Porque a constância vem de manter o ritmo, de manter a caminhada, de manter passando o rastro mental, de uma forma equilibrada. O pessoal que chegou aí no finalzinho, a live vai ficar salva pelas próximas 24 horas. Então, nós falamos sobre constância, tudo ou nada. Tá? Dei os passos para você desenvolver a tua constância, porque todo mundo diz, é preciso ter constância. Mas como é que você tem constância? Então, nessa live eu estou explicando no detalhinho como você desenvolve constância. Tá? Então, é nesse cenário que a gente deve caminhar, pessoal. É nesse cenário que nós devemos caminhar. Foi um prazer ter estado com vocês. Um domingo abençoado para você, para tua família, nas tuas metas pessoais, em todas as áreas da tua vida. Um beijo no teu coração e eu só quero te dizer o seguinte, ó. Essa live fica salva por mais 24 horas
depois eu retiro ela e boto no meu canal no YouTube. Outro detalhe, me esqueci, mas siga me acompanhando nas redes sociais, que a gente tem um projeto novo aí surgindo, e durante hoje e o dia de amanhã a gente vai intensificar aqui a divulgação da sessão de alinhamento. Mas o que eu quero trazer para vocês é sobre isso, sobre a constância, tá? E siga me acompanhando nas redes, faça parte da minha comunidade lá no WhatsApp, onde eu abasteço diariamente com dicas, com direcionamentos para o teu dia a dia. Se você não sabe, basta clica no link da minha bio que você já cai direto lá na minha comunidade, na comunidade Movimentos, desenvolva seu DNA vencedor. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para você, e o que eu quero dizer é o seguinte, ó, se você tirar um print dessa live, postar nas redes sociais, me marcar, você recebe o PDF da live para te ajudar nos teus estudos e na aplicabilidade dos passos que eu te trouxe aqui. Valeu? Um grande beijo, valeu, sucesso, uma semana abençoada para todos. Obrigado, muito obrigado de coração pela participação. Tamo junto, galera.